Gente, existe uma coisa chamada ego. Ego da pessoa. Diz, às vezes usa-se a palavra, né, egocêntrico, aquela pessoa egocêntrica, ela quer ser o centro das atenções. O ego, ele é muito perigoso, gente. Mas para quem sabe dominar o ego, quem sabe dominar o ego, quem não deixa o ego dominar, ele se torna algo glorioso na sua vida. Diga graças a Deus. A Bíblia diz que antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Antes do homem cair, o coração dele gaba-se. Ele se acha alguma coisa. Ele acha que ele não precisa mais dos ensinamentos, já não é do jeito que está escrito, é do jeito que ele acha, é do jeito que ele interpreta. Quando a pessoa chega na igreja, gente, ela chega com o ego lá embaixo. Ela chega com o ego lá embaixo, ela chega toda humilde. Porque ela está sofrendo, porque ela está enfrentando problema na vida dela, a vida dela está toda de ponta cabeça. Então, é natural que o coração, o ego, esteja lá embaixo. Ela chega se achando nada. Mas quando ela vai crescendo, ela vai se alimentando, e ela vai conquistando territórios que ela nunca conquistou antes, e ela vai pisando em lugares que ela nunca pisou antes, e de repente ela sobe, e depois quando ela está lá em cima, ela começa a descer, desce um degrau, desce dois, aí ela começa a achar que é do jeito dela, não é do jeito de Deus. Olha para mim, gente, a Bíblia diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus não pensa como a gente pensa. Deus, ele pensa da melhor forma possível, para que nós venhamos ter um futuro abençoado na presença dEle. Diga graças a Deus. Elias é um grande homem de Deus. Elias, quem somos nós para falar de Elias? Mas Elias, gente, quando o ego dele estava lá em cima, ele orava, as pessoas eram abençoadas, ele tratava direto com Deus, trazia bênção para o povo. E um dia, no momento de ira, e você tem que tomar cuidado com isso, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Tem que tomar cuidado. Não é pecado você ficar irado, mas você tem que tomar cuidado com as atitudes que você vai tomar irado, porque essas atitudes que você vai tomar irado, pode ser que não seja a direção de Deus, pode ser que seja a sua própria direção. E aí quem planta, o quê? Colhe. Meu filho, aqui se faz, aqui se paga. É bíblico, tudo que o homem planta, ele colhe. Elias, no momento de ira, olha o que ele falou. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos. Diga graças a Deus. Até aqui está tudo. Até aqui está tudo bem.
Mas olha depois da vírgula. Segundo a minha palavra. Está errado. Você percebe que a Bíblia, os profetas, quando iam falar, eles falavam assim: assim diz o Senhor. Olha, o Senhor disse. Eliseu falava muito isso. Moisés falava, assim diz o Senhor. Isaías, Jeremias. Mas o Elias, vendo que o povo estava se bandeando para a idolatria, estavam adorando um Deus de gesso, de pau, vendo que o povo estava se perdendo, ele profetizou contra aquela terra, e ele falou: olha só, não vai chover, e não vai cair nenhum, rapaz, quebrou até o negócio aqui, não vai cair nenhum pingo de chuva, e nem um orvalho da terra, vai cair nenhum orvalho, não vai ter uma gota, segundo a minha palavra. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando Elias representava a obra de Deus naquele tempo, quando a crise, ela vem sobre uma nação, a obra de Deus é atingida? Não. A Bíblia diz: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Não era para ser atingido. Tem um detalhe aí. Não era para ser atingido. A crise que veio na nação atingiu a igreja. Não era para ter atingido, porque a promessa de Deus é de livramento. Diga graças a Deus. E a profecia de Elias atingiu Elias? Sim ou não? Atingiu. Assim que ele fechou a boca dele, se você prestar atenção no versículo 2, diz assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se, habitou-se junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Ele sofreu ou não sofreu? Sofreu. Tomou uma atitude quando o ego estava lá em cima. Profetizou como Deus abençoava. Tudo. Até hoje, Deus abençoa a palavra que sai da sua boca. A palavra tem poder. Se você falar que não vai conseguir, você não vai conseguir. Não tem quem faça você conseguir. O apóstolo pode levar você para orar por você. Você pode receber oração do mundo todo. Você não vai conseguir, porque você já disse que não vai conseguir. Agora, se você falar, eu vou conseguir, Deus faz com que aconteça na sua vida. Deus faz com que realiza. Por quê? Porque o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Diga glória a Deus. Mãe, quem é mãe aí? Levanta as mãos, por favor. Você tem um poder imenso na palavra, até mais do que o ser humano comum. Porque mãe é autoridade. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você profetiza, cuidado como você fala. Às vezes você olha para o menino e fala, esse menino não tem jeito, é sem futuro. Então você acabou de tirar o futuro dele, porque você falou, mas por causa de mim, ué,
Você não acredita na Bíblia? Você falou. A palavra lançada, ela não volta mais. Você lançou. A palavra é uma semente. A profecia é uma semente. Quando você profetiza, você está plantando. Ela vai dar fruto. Mesmo que isso lhe traga consequências. Porque às vezes a pessoa profetiza, não porque Deus mandou, ela profetiza porque ela mesma, da parte dela, quer que aconteça aquilo. Quando é Deus, Deus no seu coração confirma, é meu. Quando não é Deus, você vai saber quando não é Deus, porque você vai estar irado e depois que você profetizou, você vai lembrar, não poderia ter feito isso. Foi o que Elias fez, ele profetizou, não vai chover, só que ele esqueceu que ele estava no meio da guerra, e como não foi o Senhor que falou, ele vai sofrer as consequências. Mas o ego dele estava lá em cima, ele era o profeta, ele era o homem que falava, arrebentava, acontecia. Ele era um dos maiores profetas, ele era o maior profeta daquela época. Só que ele cometeu essa gafe, esse erro. Ele não deveria ter profetizado por ele teria que ter profetizado por Deus. Diga glória a Deus. Então a consequência veio. Passou fome, passou sede. E você quer ver por que Deus permitiu isso? Porque Deus queria que Elias abaixasse o ego dele. Deus queria que Elias abaixasse o ego dele. Veja que recurso que ele recebeu enquanto estava com fome. Ele recebia 2 refeições só por dia. A Bíblia diz aí, é ou não é? 2 refeições. Pão e carne, e quem é que trazia o pão e a carne? Você sabia que o corvo, ele é necrópsio? O que é necrópsio? Come carniça, come defunto. Olha quem foi levar comida para Elias quando ele estava necessitado. O corvo. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. Só que a fonte secou. Por que secou? Porque Elias deixou que o ego dele falasse mais alto. Às vezes você fica nervoso com alguém, às vezes você fica bravo com alguém, você fala alguma coisa. Eu já fiz isso, meu irmão. E a gente paga um preço alto por causa disso. Porque o que você plantar, o que você semear, o que você profetizar, você vai colher. Não tem como fugir disso. É a lei da semeadura. Tudo que o homem planta, ele colhe. Olha para essa pessoa e fala: cuidado com o que você planta. Cuidado com o que você anda plantando por aí. Ah, mas foi só a palavrinha, falei no momento de raiva. Pois é, meu filho. Só que a Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão. Como é que um leão faz? Um leão, ele faz assim, quando ele quer pegar presa. Ele não tira a cabeça e os olhos da presa. Ó, o leão só vira o corpo. Ele fica ali olhando para... E o leão é carnívoro, viu? Só come carne. E ó. Como você está no espírito, o leão não te pega. Foi o que aconteceu com Daniel na cova dos leões. Ele estava lá, na cova. Os leões não comeram ele. No outro dia, os soldados que jogaram ele na cova. Na hora que chegou na porta da cova, o leão já puxou e já engoliu. Porque Daniel não cheirava a carne. Daniel estava no espírito de oração. Diga glória a Deus. Nós temos que andar no espírito e temos que orar e vigiar. Já viu isso que falam assim, ó? Geralmente o povo evangélico fala muito isso. Vigia na terra, crente. Vigia o que você fala.
Vigia, porque na hora que o seu ego está lá em cima, aí você fala, vai acontecer mesmo, porque eu sou de Deus, entendeu? Vai acontecer mesmo, você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. A partir de hoje você vai ver, não vai acontecer mais nada, nada vai acontecer de bom na sua vida, porque você se levantou contra um ungido de Deus, contra o homem de Deus. Está certo isso? Está errado. Mas como você profetizou, e Deus, a partir do momento em que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, disse que toda palavra que saísse da sua boca seria por Ele confirmada no céu, então Ele confirma. Você soltou, o céu confirma. Só que é o seguinte, você vai sofrer as consequências daquilo que você falou. Porque você plantou isso na sua vida. E na hora, não adianta culpar Deus. Deus, o Senhor está me castigando. Não, não é castigo. Deus não castiga ninguém. Deus é bom. Só que Deus é justo. O que você plantar, você vai colher, meu filho. Pode ser bonitinho, pode ser cheirosinho, pode ser bonitinha, pode ser uma pessoa que tem uma voz bonita, um cabelo bonito, não interessa, você vai colher, acabou. Deus, para baixar o ego dele, porque Deus se preocupa conosco, irmãos. Deus mandou ele, depois que ele estava passando fome, ser sustentado pelos corvos, o recurso animal. Olha só, um camarada que dependia de Deus, estava dependendo de um animal, de um carniceiro, os corvos. Elias vai para Sarepta, olha aí embaixo, no versículo 8. Deus fala o que para ele? Dispõe-te, versículo 9, vai a Sarepta que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher. O mundo daquela época, gente, era machista demais, gente. Ainda é, né? Mas aquela época era muito machista, era muito machista. Então Deus, para baixar o ego de Elias, falou: olha, vai para Sarepta, que tem uma mulher lá que vai cuidar de você. Já deu um tapa na cara do Elias. Até hoje é assim, é complicado. O homem não aceita ser sustentado por uma mulher. É difícil, é ou não é? É difícil. Não é errado também não, mas isso é do homem, isso é do homem, isso é do homem. Ele não aceita isso, é difícil ele aceitar, ele aceita porque está precisando na hora ali e tal, tudo passa, diga glória a Deus. Se isso está acontecendo com você, fique em paz, não vai se perturbar com isso aí não, que isso aí não é nada, isso aí vai passar, tá certo? Isso aí vai passar, mas o homem mesmo em si próprio, ele não consegue, até mesmo quando ele sai com a namorada, aí ele quer pagar a conta, né? Apesar que hoje em dia está tudo errado aí fora, né? Hoje em dia o cara olha para mim, paga a conta aí, minha filha, né? Mas você aí das antigas, né, da minha época, dos anos 80, 90, aqueles lá de lá, você sabe que eu estou falando a verdade, a gente tem esse negócio com a gente. Agora Deus manda Elias ser sustentado por uma mulher, até aí estava ruim, aí quando ele achou que não podia piorar, Deus fala, uma viúva, quem vai cuidar de você é uma viúva. Não vai piorar, piorou. Você está entendendo que aquilo ali não era bom para Elias, o homem Elias? Porque aquilo ali, ele estava se quebrando, gente. Deus, olha o processo de Deus na vida de Elias. Deus, você falou, você irado, você profetizou, tá bom, vai faltar tudo. Só que você vai passar necessidade também, porque eu não mandei você falar. Você falou por sua conta. Então você vai passar necessidade. Quando Deus fala, eu mando, quando Deus manda você falar, você fala, você não vai sofrer consequência, porque quem mandou você falar foi Deus. Mas quando o homem fala, ele paga o preço. Ele paga o preço.
Tem gente que está aqui hoje que paga o preço até hoje de coisas que falou lá atrás e não conseguiu apagar isso. Está pagando o preço hoje. Por uma promessa que você fez, por algo que você falou, por algo que na hora da empolgação você disse. Deus mandou ele ser sustentado por uma viúva. Olha o processo de descida. Mas essa descida é direcionada por Deus. Diga glória a Deus. Talvez você está assim, bispo, eu estou num processo de descida, viu? Minhas vendas caíram, as minhas coisas não estão indo muito bem, eu estou num processo de descida, eu não sei o que aconteceu. Calma, meu filho. Deus está trabalhando no seu coração. Deus tem um propósito na sua vida. Diga glória a Deus. E foi descendo. Chegou lá, a viúva sustentou ele. Primeiro, ele dependeu do recurso animal. Segundo, ele dependeu do recurso humano. E terceiro, Deus falou para ele: olha, rapaz, faz isso. Aí ele começou a obedecer. Deus já estava tratando do coração de Elias. Ele foi para uma caverna, 1 Reis 19, e lá a Bíblia diz que alguém visitou ele. Quando ele já estava ali querendo, você lembra o discurso dele? Ele queria morrer. Olha só, olha para mim, gente. Agora eu entendo por que Elias quis morrer. Ele chegou debaixo. Como é que um homem de Deus pede a morte? Tem que estar muito triste, tem que estar muito desgostoso. E ele estava, porque olha só as humilhações que ele começou a passar, daquilo que ele profetizou. Porque se não tivesse seca, se não tivesse sem chuva, ele estaria bem, ele continuaria com o ego dele lá em cima. Mas não, na hora que o ego estava lá em cima, ele foi e soltou uma coisa que ele não podia ter soltado, foi vindo para baixo. Então ele estava tão triste que a Bíblia diz que ele pediu a própria morte. Só que a Bíblia diz aqui no versículo 6 do capítulo 19, já vou terminar. No versículo 5, vamos lá. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Olha o que eu falei para você no 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si, o quê? A morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que quem? Um anjo tocou-lhe e lhe disse: levanta-te. Aí já é o recurso de Deus. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta e coma, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Você não entendeu ainda? O recurso animal fez ele ter fome, de novo, e passar necessidade. O recurso humano fez ele ter fome de novo e passar necessidade. Mas o recurso de Deus o sustentou por 40 dias. Diga glória a Deus. O recurso de quem? Mas Deus só se aproxima da pessoa quando o ego dela está lá embaixo. A palavra: eu habito no mais alto e sublime lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Diga glória a Deus. O que isso significa? Significa que Deus
Ele se aproxima de nós quando o nosso ego está para baixo. Talvez você não entendeu até hoje, bispo, o que está acontecendo comigo? Parece que as coisas estão descendo de uma forma assim assustadora. Eu estou descendo, bispo. Parece que eu peguei uma queda livre, eu dei uma baixada, eu estava indo tão bem, daqui a pouco comecei a baixar. Fica em paz. Deus está falando com você. Fica em paz. É o processo de Deus para a sua vida. Ele está cuidando de você. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você se embriague com a bênção dele. Jesus é tão humilde que veio para esse mundo com roupa de pescador, andando de jumentinho. O rei dos reis andando de jumento. Que cena, hein? Humildade. Gente, abaixa a bola um pouco. Nós não somos nada, gente. Nós não somos nada, gente. Bispo, por que Deus está falando isso para mim? Se eu falar, talvez você não vá acreditar. Mas eu vou falar. Porque o que acreditar vai tomar posse e vai ser abençoado. Talvez você fale assim, bispo, mas eu já não tenho nada. Eu estou nessa queda aí minha vida toda. Eu já estou com essa queda aí de ego já faz um tempo. Por que Deus está falando comigo? Porque Deus vai te colocar no alto. E lá em cima, você não pode se esquecer de onde Deus está te tirando. Você não pode se esquecer quem você era aqui embaixo. Você não pode se esquecer de quem você era aqui embaixo. Porque Deus está te moldando aqui embaixo, para quando chegar lá em cima, ninguém tirar o que é teu. Ninguém vai tirar. Pode ficar. Bispo, eu perdi uma coisa aí. Bispo. Eu tinha uma coisa. Meu querido, Deus permitiu você perder. Tá? Eu tenho uma notícia para você. Tá? Embora pode ter sido o diabo que tirou de você, mas Deus permitiu você perder. Ele permitiu. Por que Ele deixou? É justamente por isso. Porque Ele vai fazer algo maior na sua vida, mas para você ter o algo maior, você não pode se embriagar com o menor, você não pode se encher com aquilo que você achou que era muito, porque não é muito, muito é o que Ele vai fazer. E o que Ele vai fazer, aonde Ele vai te pôr, aonde Ele vai te colocar, as vitórias que Ele vai te dar, você tem que ter estrutura quando estiver lá em cima. Porque uma vez lá em cima, colocado por Deus, nunca mais você sai de lá. É de lá para a glória. Diga glória a Deus. É de lá para a glória. Não sei se você já leu na Bíblia, diz assim: lembra da pedra que fostes cortado. O que é isso? Pedra que foi. Lembra quando você estava lá embaixo. Toda vez que você estiver em cima, toda vez que a tua mesa estiver cheia, lembra que um dia ela esteve vazia. E agradeça a Deus por ter a mesa cheia. O dia que você estiver lá na Europa, estiver lá na Itália, onde Deus te mandar, lembra que você saiu lá da periferia, que você saiu lá de baixo, ninguém dava nada por você, mas Deus acreditou em você. E se nesse momento você está passando um processo dolorido de ego, o seu ego está abalado, o seu orgulho está ferido, você tem que levantar a mão e falar glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele está te preparando para te colocar em lugares melhores. Ele está te preparando para te dar algo maior. E Ele sabe que se Ele te desse algo maior, você não vai perder. Agora, do jeito que a gente está, talvez a gente possa perder. Por isso que Ele permite
a descida de nível. Diga glória a Deus. Gente, eu não sei se você... Quem estava domingo passado na igreja? Gente, eu falei aqui para vocês, a igreja é uma escola, gente, é uma faculdade. Domingo passado nós falamos sobre o Vale de Baca, o deserto. E agora a palavra vem hoje voltada para a gente abaixar, ou seja, passa pelo deserto e aprenda no deserto, aprenda. Tem certeza, Jesus? Ah, não, isso o bispo João vai falar, eu não. Sério? Gente, Deus ele está trabalhando no seu coração. A palavra é assim, ela é pregada. O cumprimento da palavra vem logo em seguida. Pode ter certeza. Deus mandou falar um negócio, você vai querer ouvir? Senão eu vou falar só no ouvido dela aqui, ó. Vai querer ouvir? Quando você estiver lá em cima, não pise em ninguém. Não despreza ninguém. Não pise na cabeça de ninguém para você chegar lá em cima, você não precisa disso. Fizeram isso com você, mas Deus não quer que você faça isso com os outros. Suba pela graça de Deus, e quando chegar lá em cima, dê a mão para quem está embaixo, para ela subir também. Ponto final. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Diga glória a Deus.